Olha só, a gente volta a falar agora sobre o caso do influenciador, o Ítalo Santos. Esse cara aqui na tela, ó. Porque ontem, o Tribunal de Justiça aqui da Paraíba acabou adiando o julgamento do pedido ou de mais um pedido de habeas corpus dele e também do marido, o Israel Vicente. Bora chamar aqui a Glaucinha Araújo para poder ajudar a gente a entender, né, o porquê desse adiamento, mas ele teve uma vitória parcial. Explica tudo isso para nós, Glaucinha. Bom dia, bom trabalho, bem-vinda ao nosso Correio Manhã. Oi, João, bom dia para você, querido, bom dia para todo mundo que está com a gente aqui no Correio Manhã. Olha, João, o casal teve sim uma vitória parcial, porque ontem o relator, o desembargador João Benedito, ele decidiu que eles podem sim sair aqui do presídio do Roger, claro, obedecendo a algumas medidas cautelares, como colocar a tornozeleira eletrônica, eles não podem se aproximar das vítimas, eles também não podem usar as redes sociais. Isso poderia ter acontecido ontem se o outro desembargador não tivesse pedido vistas. Então agora a gente tem aí a palavra do desembargador, que foi o relator, para saber por que ele decidiu pela liberação. Vamos ver. Os dois motivos foram aplicação, necessidade de garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Tudo bem. A instrução criminal absolutamente já findou. Então, por esse ângulo, não há como se manter a prisão preventiva dos pacientes, já que os fundamentos restaram, na verdade, restou sem nenhuma motivação nesse instante, em função da instrução criminal que se exauriu. Quanto à necessidade de aplicação da lei penal, e eu estou resumindo, a de aplicação da lei penal nessa situação pode sim ser suprida por medidas cautelares, a meu pensar. Nesse contexto, entendo que a interrupção da atividade digital dos pacientes mostra-se uma medida cautelar extremamente eficaz e direta para neutralizar o risco da ordem pública. Pois é, a gente convidou a advogada criminalista, a Leonara Marinho, para conversar com a gente, para saber o que mudou do início até agora, porque esse não foi o primeiro pedido de habeas corpus, outros já foram negados, mas agora a gente já vê uma decisão diferente. Por que isso aconteceu? Bom dia. Bom dia a todos do Correio Manhã. A decisão ela se dá após o fechamento da instrução criminal. Aconteceu um episódio do Ítalo ter saído da Paraíba para São Paulo no começo desse procedimento das investigações, logo quando o vídeo do Felca viralizou. E aí, talvez por naquela época um assessoramento jurídico, ele trocou de advogado algumas vezes. E aí a Justiça da Paraíba ela encarou que isso poderia ser um risco ao processo, destruição de provas, um risco de fuga, se evadir da instrução processual. Nesse exato momento, o que acontece? A instrução ela foi fechada ano passado. Já foram ouvidas as vítimas, as testemunhas, inclusive o próprio Felca que fez o vídeo já foi ouvido em sede de justiça. Essas provas elas já foram judicializadas, então não haveria aí prejuízo ao processo em caso de soltura, porque tudo já foi produzido. E há uma morosidade aí na prolação de sentença, porque o promotor, que é responsável pelo processo, ainda não ofereceu suas alegações finais, informando se vai pedir a condenação ou pedir a absolvição dos réus. Então, nesse momento, a instrução foi finalizada, então, em tese, né, esse fundamento de garantir a instrução processual, ele decai a partir do momento que essa instrução é finalizada. Então, por isso, essa mudança de posicionamento dos desembargadores, né, principalmente do relator. Agora, quando a gente tem uma decisão já favorável para a liberação deles com cautelares, mas tem esse pedido de vistas,
não representa que pode ser que eles saiam daqui do presídio. Exatamente. O que acontece nessas sessões da Câmara Criminal? São 3 desembargadores que votam, né? O relator, o revisor, que nesse caso é o desembargador Ricardo Vital, e o vogal, que é o desembargador Carlos Beltrão, né? De competência de João Benedito, os 2 que votam são eles. E aí o desembargador, que é mais antigo na Câmara Criminal, que é o desembargador Ricardo Vital, pede vistas. Não significa dizer que ele vai discordar, mas que ele precisa ter certeza do voto que ele vai tomar. Como o voto do relator é favorável, e o caso é um caso de repercussão, então é um caso extremamente delicado, socialmente falando, os desembargadores podem perfeitamente tomar essa cautela. Mas a formação de maioria simples, né, em caso de voto positivo, são 3 que votam, 2 votos favoráveis, ele consegue a liberdade. Então quer dizer que eles só precisam de 2 votos? Exatamente, só precisa de maioria simples. Está marcado aí previsto para o dia 28, mas isso é uma data que também pode não acontecer. Isso, é dia 24, a sessão, isso. A próxima sessão do Tribunal de Justiça pode não ocorrer, porque nesse interim pode acontecer alguma coisa, o desembargador não poder estar presente na sessão ou precisar adiar para a próxima sessão por não ter ainda se decidido do seu posicionamento. É uma praxe perfeitamente ocorrente na Câmara Criminal. Esse pedido de vistas, o desembargador Ricardo Vital, inclusive, e o Joás de Brito são os que mais pedem vistas aos processos e criam, às vezes, divergências da tese do relator ou da tese de outros desembargadores. Agora, para os réus, isso aí já é uma vitória. Exatamente, é 50% do caminho andado, né? Então, agora tem que aguardar para saber das outras decisões. Exatamente, agora é aguardar, claro que com ansiedade, mas o fato do desembargador já ter fundamentado, o doutor João Benedito, desembargador, é um desembargador muito sério, muito conciso nas suas decisões e ele traz decisões muito bem fundamentadas. Então o fato dele já ter votado de forma favorável, ele pesa muito a favor dos réus. Agora, quando acontece essa questão de 2 votos a favor, 1 contra, isso aí faz com que para o Ministério Público há uma questão de poder entrar também com outro recurso? Pode sim. Quando se cria um voto de divergência, de repente, vamos supor que o desembargador vote por denegar a ordem e o outro votante vote por conceder e seja concedido, esse voto divergente ele fica registrado. E aí pode ser usado futuramente para um recurso, para que essa decisão seja revogada em tribunais superiores. Muito obrigada, pela entrevista. Bom dia. Olha, a gente está aqui exatamente no presídio do Roger, onde estão aí recolhidos desde o início desse processo, né? Quando foi preso, eles foram presos lá em São Paulo. A gente vem acompanhando todo esse caso no dia 15 de agosto. Depois eles foram transferidos aqui para o presídio do Roger, onde estão de forma preventiva desde o dia 28 de agosto, e o processo corre aqui no Tribunal de Justiça e acontece em paralelo ao da Justiça do Trabalho, gente, onde Ítalo Santos e Israel Vicente também são réus por tráfico de pessoas para exploração sexual e trabalho em condições análogas à escravidão. Então a gente sabe que ainda tem outros capítulos dessa história. Por enquanto, eles continuam recolhidos aqui no presídio do Roger. João, eu volto com você. Muito bem, Glaucinha. Então, só resumindo, no dia 24 tem a segunda parte, portanto, desse julgamento que aconteceu, que começou ontem. Então, eles tendo mais um voto favorável, então, com 2 votos, eles serão colocados em liberdade. Obrigado, Glaucinha. Aí, você sabe, algumas medidas serão tomadas, né, para deixarem ali o presídio. O uso da tornozeleira eletrônica, né, e segundo o próprio documento, no próprio relato ali dos juízes, enfim, eles teriam que ficar fora, longe da rede social ou das redes sociais também. A gente vai acompanhar, claro, esse caso muito de perto, né? E essa expectativa, portanto, para o dia 24, né? A continuidade desse julgamento aí, viu?